Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic A Titânia e o Caçador capítulo 1. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. Origens da criança. Demônio falando pensando, ataque. Demônio falando pensando. Hashtag caçador, hashtag gotejamento asterisco. Esse era o som ao qual ele havia se acostumado. A única coisa constante em sua curta vida que nunca mudou. Todos os dias, voltando para esta cela pequena e úmida. Depois de cada missão ou sessão, os homens mascarados o levavam, se é que isso era um disfarce bom o suficiente para dar a eles. Ele estava vivo há apenas 3 anos. Naturalmente, sua mente ainda não estava completamente desenvolvida e ele só se lembrava de pedaços. E foi um inferno. Sempre que ele estava fora de sua cela, ele sabia que era hora de outra missão. Jogado para fora com alguns outros homens estranhos no pequeno campo, vestido apenas com trapos cobertos de manchas, ele sabia o que aconteceria em seguida como um ritual. Ele sentiria uma dor estranha e horrível perfurar todo o seu corpo, fazendo-o gritar, esperando que parasse logo depois. Então uma sensação de queimação percorreria seu corpo, aumentando a dor uma dúzia de vezes mais. E então, tudo ficou escuro. Quando ele acordava, já estava de volta à cela. Mas havia novos rasgos e manchas em suas roupas do que ele tinha feito naquelas missões. Como os homens mascarados chamavam essa coisa mesmo? Sangue? Toda vez que ele acordava, seu corpo estava em agonia e havia novas feridas por todo o corpo. Mas depois de alguns momentos, elas desapareciam de vista. O que as fez ir embora? Até mesmo suas feridas fogem dele? Ele não deve ser muito querido porque todos os homens mascarados gritam com ele quando ele não responde às suas palavras. Mesmo que ele estivesse trancado naquela cela, ele ainda tinha adquirido algum conhecimento. Ele repetia as palavras e frases que os homens que ele conhecia diziam a ele. Como foda-se ou merda, ou por favor, Deus. Não. E se ele estivesse com fome, os homens lhe trariam comida e a colocariam no chão na sua frente. Mas ele tinha que pegá-la rápido, senão os ratos a pegariam ou a água a estragaria. E quando ele estivesse com sede, ele beberia a água que pingava do teto ou o copo que os homens lhe dariam. Ele ficava deitado no chão, sem reagir, sem se mover para nada que passasse por sua cela. As sombras dos homens rolavam sobre ele enquanto passavam, iluminadas pelas pequenas tochas nas paredes, e murmuravam sobre como ele seria usado para outra missão. A porta de sua cela se abriu e 2 homens mascarados com armadura cinza e protetores de braço de metal o pegaram. Eles o agarraram por baixo dos braços e o arrastaram. Dan-sama nos disse para levar o demônio para outra execução. O homem à sua direita disse ao seu colega. Mas é só mais um Jnin capturado, certo? Nós podemos lidar com coisas assim nós mesmos. Não precisamos trazer essa coisa para fora toda vez que encontramos um deles. Por que Dan-sama sempre usa o monstro para matar aqueles que capturamos? O homem da esquerda questionou, expressando sua curiosidade. Ele quer usar o máximo de oportunidades que puder para controlar melhor essa coisa. E ele disse que não quer nenhuma evidência de luta para arruinar nossa base. Conforme se aproximavam de uma porta trancada, eles o deixaram ali de pé. E como uma miragem, eles de repente desapareceram em uma chuva de folhas. Monstro, demônio, aquela coisa, e aquilo. Era assim que o chamavam sempre que ele era trazido para esta porta ou deixado do lado de fora. Mas, apesar de todos esses nomes, não era assim que ele era chamado. Como ele realmente era chamado mesmo? Aquele homem com o rosto enfaixado dizia isso às vezes? Ah, certo. Naruto. Naruto Uzumaki era seu nome verdadeiro. Seu nome, sua vida e sua solidão eram tudo o que ele tinha. Essa coisa vermelha, os ratos e os homens mascarados eram tudo o que ele conhecia. Isso e a água que pingava das paredes. Pinga, pinga, pinga.
Caçador. Um homem alto estava de pé com uma bengala na mão, um braço envolto em bandagens enquanto o outro estava livre da manga. Ele estava usando uma túnica preta e cinza que cobria seu braço direito e ia até seus pés. O lado direito de seu rosto estava coberto de bandagens que envolviam sua testa. E em seu queixo enrugado havia uma cicatriz em forma de X. Ele estava em um suporte nivelado que circundava um pequeno campo de treinamento que eles tinham em Road. Coberto de terra arrancada e grama com duas portas em paredes adjacentes, uma de frente para a outra. Era usado para os novos recrutas e estagiários testarem suas habilidades em ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Era nivelado para que os ninjas e anciões mais experientes pudessem olhar para baixo e ver os esforços dos novos recrutas. Mas ultimamente, no último ano, ele não era usado para treinar os novos recrutas. Alternativamente, eles eram levados para a floresta ou treinados lá no campo de batalha. Em vez disso, este lugar era usado para obter qualquer informação de última hora que os espiões capturados tivessem antes de serem silenciados. Em sua experiência, as pessoas em seus últimos momentos tendem a revelar tudo o que podem para sobreviver. Ultimamente, mais e mais ninjas estrangeiros apareciam na vila. Alguns vinham de Komogakure, e outros vinham de Kirigakure. Ele não havia encontrado nenhuma evidência de insurgentes de Sunagakure, ainda. Eles tinham que ter todas as suas forças na vila, para que seu Jinchuriki não perdesse a paciência e começasse um massacre. Parecia que cada vila escondida estava enviando uma equipe de ninjas para se infiltrar na terra. Tudo começou quando o quarto Mizukage enviou uma equipe para verificar pontos fracos na segurança da vila. Havia algo errado com aquele garoto. Ele era o Jinchuriki do Sambi, e ultimamente ele estava segurando o estado da vila como se fosse um ioiô. Mandando aquele homem tubarão enlouquecido para matar sua própria equipe para que não houvesse nenhuma evidência de seu trabalho a ser encontrada. Esse era o último recurso em uma situação como essa, especialmente quando toda a equipe ainda era capaz de lutar. Era perturbador, como se as decisões que ele estava tomando não fossem suas. Então, uma equipe de Komogakure foi enviada para atacar qualquer ninja que pudessem encontrar. Claro, os ninjas da Vila Relâmpago nunca foram muito sutis. Eles sempre preferiram atacar em vez de se esgueirar. Talvez eles fossem ninjas apenas por causa do ninjutsu que praticavam. As únicas vezes em que ele se lembrava de Komogakure se esgueirando foi no incidente Iga, apenas algumas semanas atrás, e no incidente com a garota Jinchuriki quase 20 anos antes. Ambas eram tentativas de aumentar suas habilidades militares e estratégicas para melhor. Não era o suficiente que eles tivessem um Haikage que pudesse derrubar exércitos. Ou o Jinchuriki mais afinado de todas as nações elementais. E agora Iwagakure estava se juntando à briga, enviando uma equipe para reconhecimento das famílias nobres e dos Jinchuriki. Dans nunca entendeu os métodos de Noki. Ele sempre observava o caos de fora, nunca se juntando diretamente à batalha. Ele apenas deixava seus homens fazerem seu trabalho e nunca interferia. O que ele deveria ter feito, com os rumores crescentes de um jovem loiro explodindo prédios só por diversão? Sempre usando argila explosiva e gritando Katsu. Ele nunca permitiria que o povo de Konoha se revoltasse ou o traísse daquele jeito. E ele tinha um grande plano para qualquer ninja ou civil que estivesse contra ele. Ele havia levado o garoto Jinchuriki para suas fileiras e feito dele uma arma. Como o garoto não passava de uma criança, ele não podia esperar nenhum contato consciente ou acordo com o demônio raposa, então os membros da equipe de pesquisa de Ruth chegaram a uma solução. A descoberta de que o chakra do demônio é ativado quando o garoto sente dor. Se eles pudessem fazer um selo que causasse dor agonizante através do corpo do garoto e o controlasse através dessa dor, eles tinham uma arma ambulante em suas mãos. Demorou algumas tentativas para fazer o chakra da raposa se mover, mas quando o garoto foi coberto pela energia vil, provou funcionar. A primeira vez que a capa apareceu, o garoto mergulhou em seu controlador por puro instinto. Dans apenas levantou os dedos em um selo e o garoto parou, um grito de dor de gelar o sangue saiu de sua garganta. Quando ele fez isso, um kanji apareceu em seu estômago no centro do selo. O garoto não atacaria ninguém que Dans não achasse adequado matar. E quando ele terminasse, ele abaixaria a mão e o garoto pararia.
O chakra se dissiparia e então ele cairia inconsciente. Era útil para amarrar pontas soltas quando você estava cansado de fazer o trabalho. Um ninja Ambu apareceu atrás de Dans, ajoelhando-se diante de seu mestre. Dan-sama, ambos estão prontos. Devemos libertá-los? O ninja mascarado perguntou ao seu líder. Ah, falando em resolver problemas. Caçador sim. Deixe o Iva Ninja sair primeiro e mantenha Naruto com trancado. Eu desejo ver se podemos obter mais respostas. O ancião ninja de túnica disse ao shinobi mais jovem. O Ambu assentiu e fez um movimento com a mão. Uma porta se abriu na área abaixo deles, e um homem foi jogado para fora. Ele parecia espancado e maltratado, torturado por qualquer informação que tivesse. Mas como um verdadeiro Chunin, ele manteve a boca fechada. Ele se levantou e olhou ao redor, notando que vários novos ninjas tinham aparecido ao redor da clareira. O homem estava vestido com uma roupa vermelha com um colete marrom. Em volta da cabeça, havia um protetor de testa padrão das vilas ninja. Gravada no metal, havia a imagem de rochas amassadas sobrepostas, a marca de um ninja de Iva. Seu pacote de armas havia sumido, levado quando ele foi trazido. O homem olhou para os que o cercavam e gritou: Onde estamos, seus filhos da puta? O que estou fazendo aqui? O homem de túnica bateu sua bengala no chão, causando um eco que se seguiu ao silêncio. Ele olhou para o ninja de Iva com os olhos semicerrados. Você se infiltrou na minha aldeia e matou meus homens. Você se recusou a nos dar a razão pela qual está aqui? Eu lhe darei uma última chance de nos contar suas intenções. Quem o enviou? O homem de túnica terminou enquanto abaixava o tom, sua voz não perdendo sua calma. O Ivanina zombou do homem mais velho. Você é um tolo em pensar que eu vou falar. Vamos, mande todos os seus homens para baixo. Eu vou matar todos eles. O homem exclamou enquanto ficava em uma posição defensiva. Dans olhou para o jovem, então virou a cabeça e acenou para seu seguidor. O ninja Rota apareceu na arena, em frente ao ninja estrangeiro. O intruso mudou sua postura para seguir o recém-chegado. Mas antes que pudessem começar a lutar, o Ambu de Konoha abriu a porta atrás dele e se afastou. O insurgente apenas pareceu confuso, como se esperasse mais. Ele deveria sair por ali? Estariam deixando-o ir? Assim que ele estava prestes a questionar seus motivos, uma presença se fez conhecida. Esperando que um animal ou ninja inimigo aparecesse, ele não esperava que uma criança viesse à luz. O menino em questão era pequeno, possivelmente com apenas 3 ou 4 anos de idade. Seu cabelo loiro claro era rebelde e desgrenhado. Seus braços e pernas eram finos, como ossos com pele. Seu estômago e bochechas estavam surgindo, mostrando que ele estava desnutrido. E em cada bochecha havia 3 bigodes semelhantes a cicatrizes, definindo seu rosto. Ele usava trapos rasgados como pano, restos de uma camisa e calças que ele usava. As sandálias que ele usava estavam manchadas, vermelho escuras de sangue seco. Mas sua característica mais marcante eram seus olhos azuis e vazios. Como poças de água, mas sujos e pouco nítidos. Olhos desbotados que não transmitiam emoções, nem vida. Se ele não estivesse de pé, poderia ter sido confundido com um cadáver. O garoto levantou a cabeça, vendo o novo homem que estava diante dele. O homem se encolheu quando viu seus olhos, como se estivessem olhando para sua alma. Você! A criança disse com uma vozinha seca e rachada. Inclinando a cabeça, o garoto continuou a encarar o homem. Você, novo, assassino. Caçador Dans olhou para baixo enquanto os dois se encontravam cara a cara. Um sorriso fraco apareceu em seu rosto marcado. Agora, era hora de mostrar o que sua arma era capaz de fazer. Ele levantou a mão esquerda, colocou-a em um selo de meio tigre e bombeou-a com seu chakra. Gra! O garotinho gritou com dor agonizante, caindo de joelhos. O Ivanino olhou com puro medo para o que estava acontecendo com a criança. Seu cabelo estava mudando, ficando mais espetado e afiado. Seus bigodes estavam ficando mais ásperos e mais parecidos com cicatrizes.
Suas unhas cresceram, cravando-se em sua cabeça enquanto ele a segurava com dor. Através dos trapos, o Ivanino viu um padrão aparecer em seu estômago. Uma formação semelhante a um sol feita de runas e kanji se transformando em seu estômago. E no centro da formação estava o caractere para controle. O kanji usado por Dan para fazer dele seu próprio brinquedo pessoal. O garoto caiu de 4, ofegante. Ele levantou a cabeça em direção ao homem, revelando olhos carmesins e pupilas fendidas que o faziam parecer selvagem. O ninja congelou de medo. Era isso que a nuvem vermelha o havia enviado para encontrar. Localizar e identificar o Jinchuriki da Kibi era sua missão. Dada a ele e sua equipe pelos homens da nuvem vermelha. Se pudessem encontrar sua localização, eles receberiam a promessa de altas posições no novo mundo. Eles esperavam um nobre de Konoha, com uma segurança que deixava os Dain verdes de inveja. Mas, em vez disso, era apenas uma criança quebrada escondida nas sombras. O garoto possuído mergulhou no homem, com o objetivo de despedaçá-lo. O ninja evitou os golpes e pulou sobre o demônio. O garoto se virou e tentou uma segunda vez enquanto Ivanino aterrissava no chão. Suas mãos se moviam por uma enxurrada de selos enquanto ele gritava sua técnica, estilo terra, pátio de espinhos do inferno perfurado. Em todos os lugares à sua frente havia espinhos de pedra. O garoto, no meio do salto, estava ferrado no estômago. Ele ficou pendurado ali, mole, enquanto o sangue escorria pelo espeto. O ninja sorriu e riu. Ele havia matado a arma secreta de Konoha. Agora, esta vila não passava de um alvo fácil. Ele se virou, preparado para matar o homem de túnica acima dele, mas parou quando sentiu uma sensação no peito. Ele olhou para baixo e viu uma pequena mão com garras, atravessando seu peito. Ele virou a cabeça, sangue escorrendo pelo queixo no processo. Atrás dele estava o garoto que antes acreditava-se morto, com sangue vazando do estômago. Ele parecia furioso, sua raiva evidente em seu rosto torcido e exausto. Diharaalhai! Ele arrancou a mão para o lado do peito do homem, deixando um orifício gigante em seus pulmões e costelas. Sangue jorrou do ferimento e ele caiu de joelhos, morrendo instantaneamente. O sangue fez uma poça que manchou os pés e as sandálias do garoto. O garoto respirou fundo, sangue jorrando dele. Dan sorriu para o resultado de seu sujeito. Ele abaixou as mãos e parou o fluxo de chakra. Gaa! A energia vil se dissipou do corpo do garoto, fazendo-o desmaiar em seu próprio sangue. O ancião acenou com a cabeça em direção aos seus subordinados e eles seguiram sua ordem. Um ambu agarrou o garoto e o levantou, outro pegou o novo cadáver para adicionar à pilha. Os ninjas reunidos se dispersaram, a demonstração terminou, o show estava encerrado. #caçador #outro ninja, muito jovem em comparação, apareceu ajoelhado atrás de Dan. Dan-sama, devemos levar Naruto aos médicos? Se deixarmos esse ferimento como está, ele pode morrer. O homem parecia preocupado com o pobre garoto. Não, Dan disse com uma voz de comando. Não precisamos nos preocupar com o estado médico de Naruto-kun. Ele vai se resolver sozinho. Dan passou pelo jovem ajoelhado. Nossas preocupações estão em encontrar a razão de todas essas intrusões estarem acontecendo. Cada vila importante está enviando suas forças para Senhor. Se não o curarmos, ele pode morrer. O homem mascarado se levantou para se dirigir ao ancião. Mas quando ele se virou, o ancião estava vazando intenção assassina por toda a sua forma. Não, ele não vai. Esses não são os primeiros ferimentos que ele sofreu, e não serão os últimos. Seus ferimentos são cuidados pela raposa, ela não deixará seu recipiente morrer. O ancião se virou. Aquele garoto provou ser mais do que incrível no campo. Ele matou todos os times insurgentes que interceptamos. Sua presença se fortaleceu como uma força horripilante no mundo. Nós até paramos a ideia de uma rebelião Uchiha. Mas, senhor, ele é apenas um garoto. Tem que haver uma solução melhor para nossas disputas de poder. Naruto não precisa ser essa solução. O homem mascarado tentou argumentar com o velho. Nós somos ninjas, rapaz.
Usaremos todos e quaisquer métodos para sobreviver e manter nosso povo vivo. Até mesmo nossas crianças têm o dever de ajudar nossa vila. Dans começou a se afastar. Farei qualquer coisa que eu precise para ajudar Connor a se esforçar. O homem mascarado olhou para baixo. Ah, a propósito, Dans virou a cabeça para se dirigir ao jovem. Qual é seu nome? Você não o chama de monstro ou demônio, então você o conhece. O homem mascarado olhou para o ancião. Ele levantou a mão e tirou a máscara de animal do rosto. Ela revelou um jovem com cabelos grisalhos que desafiavam a gravidade. A parte inferior do rosto estava coberta por uma máscara facial, e seu olho esquerdo tinha uma cicatriz vertical. Seu olho esquerdo era diferente do outro, vermelho com 3 tomões circulando ao redor da pupila. Meu nome é Kakashi Atake, Dan-sama. Pedi para me juntar a vocês como uma chance de aprender seu estilo. Por favor, mostre-me como, Dan-sama. Isso era verdade e mentira. Ele estava aqui por uma razão, e apenas uma razão. Encontre uma maneira de salvar Naruto. Oh! Cop Ninja Kakashi-kun. É uma honra tê-lo em nossas humildes fileiras. Caçador Naruto estava no chão de sua cela, quase perdendo a consciência. O buraco em seu estômago estava fechando lentamente, cortando o fluxo de sangue. Seus olhos ficaram pesados e ele não conseguia ficar acordado. Mas quase instantaneamente, ele descobriu que não estava mais em sua cela. Ele estava deitado em uma piscina de água de 1 pé de altura. As paredes estavam mais distantes e as barras não estavam mais lá. Canos se espalhavam e se retorciam na parede, levando a algo abaixo do abismo negro. Naruto se levantou, olhando da esquerda para a direita para encontrar algo notável. Ele se levantou e começou a andar em uma direção. Ele andou pelo que pareceu horas. Então, depois de um tempo, ele finalmente alcançou algo. Barras que subiam até o teto e se espalhavam pela parede. Ele andou até as barras e foi tocá-las, e então... O garoto caiu de bunda em surpresa, imaginando o que poderia ter causado o rugido bestial. Antes de olhar para cima em surpresa para o que estava atrás das grades. Atrás das grades estava uma raposa de tamanho titânico. Ela tinha pelo vermelho alaranjado e estava deitada de bruços. Nas costas da Kitsune havia 9 caudas enormes e agitadas que faziam a água ondular. A criatura mostrou os dentes e gengivas para o menino de 3 anos. Um rosnado ecoou pelo corredor. Humano, o que você está fazendo aqui? A raposa olhou para o garoto, lançando sua intenção assassina nele. Se você não abrir esta gaiola agora, então eu vou te destruir com minhas próprias patas. A raposa exclamou em fúria e raiva. Quem é você, coisa? O garoto olhou para a raposa com seus olhos sem vida. Ele não foi afetado pelo poder horripilante da fera. Eu? Eu sou o grande Kibi-sama. Eu sou o demônio que esmaga montanhas e nivela mares com o movimento das minhas caudas. A raposa gritou, com orgulho transbordando em sua voz. O garoto apenas encarou a raposa, sua boca aberta de uma forma pequena e cômica. Como se estivesse tão surpreso quanto possível olhando para a criatura na sua frente. Kibi-sama, o que está fazendo aqui? Onde isso é? Ele disse de uma forma desconexa e gramaticalmente incorreta. Ele esperava que a raposa pudesse lançar alguma luz sobre o assunto. Garoto, dirija-se a mim sempre assim. Eu sou seu superior em todos os sentidos, então ouça atentamente. A raposa abaixou-se quase ao nível dos olhos do garoto. Você tem usado meu chakra quase todos os dias para o que aqueles homens querem. E embora eu não tenha nenhuma briga com as mortes, você não tem o direito de usar meu poder para as necessidades desses humanos patéticos. Ketitra? O garoto perguntou, inclinando a cabeça em confusão. Nada de saco de carne idiota, eu disse chakra. Ah, desculpe. Eu ouvi mal. Por que você fala como aquela criança? Você não sabe falar. Desculpe, Kibi-sama. Eu aprendo com máscaras.
A raposa estreitou os olhos. Então essa criança aprendeu com seus captores. Ele não sabe mais nada sobre esse mundo, hein? A raposa se perguntou se poderia ensinar essa criança a governar por ele. E em sua experiência, a melhor maneira de ensinar era através do medo. Então ele decidiu plantar uma ameaça na cabeça do garoto. Criança, você deve correr, ninguém pode ficar diante da minha grandeza por muito tempo. Antes que eles sejam levados à loucura ou eu os mate. Então tome cuidado, ou você pode morrer. A raposa terminou seu discurso com um sorriso diabólico. O garoto apenas olhou para a raposa, maravilhado. Então ele andou pelas barras e foi até as patas da raposa. A raposa olhou para baixo, chocada com as ações do garoto. Ele olhou para baixo e viu o garoto apenas olhando para ele. E então viu pela primeira vez a falta de vida que estava contida em seus olhos. Como uma alma morta em um corpo em movimento. Esse não era o olhar que o filho de Kushina e Minato deveria ter. Ele não conseguia acreditar que os humanos tinham feito isso com uma criança. Por que você não corre? Eu sou o mal encarnado, o demônio das nações elementais. Eu poderia te matar em um instante. Ele esperava que a criança voltasse a si e fugisse aterrorizada. Mas a criança continuou a encará-la, e depois de vários momentos tensos, ele respondeu: se você matar, então, você faria quando viesse. A raposa ficou chocada a um novo nível com a coragem que essa criança demonstrou para com ele. Ele se virou em sua gaiola e olhou para longe da criança. Vá embora, garoto, estou me sentindo misericordioso. Corra agora, antes que eu te mate. O garoto só ficou parado por alguns momentos antes de correr para fora das barras. Ele se virou e fez uma reverência. Adeus, Kibi-sama, até, logo, você. Sim, eu vou te trazer de volta aqui para te ensinar como falar comigo corretamente. Quando a criança estava prestes a sair correndo, ele disse uma última coisa. E não me chame de Kibi-sama, isso não vai funcionar até que você aprenda o respeito apropriado na minha presença. Apenas Kibi vai servir por enquanto. #caçador #Hiruzen Sarutobi estava de pé, observando toda a Konoha. Esta era uma vila tão pacífica, apesar de toda a turbulência ao redor do mundo. Mas não era o resultado de seu trabalho. Ele poderia ao menos se chamar de Okashi? Ele era um fantoche, uma sombra de seu antigo eu. Na noite em que Minato morreu, ele estava preparado para tomar aquela criança sob seus cuidados. Mas o conselho decidiu não manter a criança segura. Aos olhos deles, ele não era nada mais do que a raposa que atacou sua casa. Ele esperava poder apelar para os outros anciãos da vila, mas não teve essa sorte. Omura e Koharu concordaram que ele deveria ser colocado em mãos mais capazes. E chegou Dans. Seu velho amigo havia contado aos membros do conselho sobre seu plano de usar Naruto como arma. Hiruzen era contra, dizendo que era desumano. Mas o conselho havia vencido, até mesmo trazendo Daimyo para a decisão. E assim, a vila prosperou. Ninguém desafiaria um superpoder que tinha um monstro na ponta dos dedos. Os outros Jinchuriki dos países nunca obedeceram aos desejos do povo. Então, como resultado, eles tiraram a escolha do livre-arbítrio do garoto antes que ele pudesse ter qualquer um. O horrorizou que ele simplesmente deixou isso acontecer. Ele se sentiu como uma marionete que Dans usou para manter as aparências. A única influência que ele poderia exercer era convencer Kakashi de seu plano de tentar libertar Naruto do controle de Dans. Mas mesmo isso era um tiro no escuro. Ele só queria tempos simples de novo. Quando as crianças pudessem rir e brincar todas juntas. Mas não importava o líder, a necessidade de lutar e tomar o poder era muito forte. Ele desejou poder seguir o caminho que Jiraiya e Minato seguiram com seus ideais. Que deveríamos almejar a não matança e a paz entre as pessoas. Mas não importava quantas vezes ele pensasse nisso, ele só conseguia imaginar uma guerra se aproximando. Dans continuou enviando os corpos como uma mensagem para suas respectivas aldeias. Os Kages ficariam furiosos, dizendo que nunca enviaram seus homens para se infiltrar.
Que eles eram os que cruzaram a fronteira e mataram outros soldados. E todo esse ódio levou a um impasse entre as aldeias. Eles estavam esperando a guerra, só precisavam esperar o primeiro tiro ser dado. Hiruzen olhou para trás, para seus dias mais jovens. Sendo ensinado pelo Shodai e Nidan Myokages. A diversão e a esperança que ele havia experimentado naquela época. Mas quando Nidan perdeu a vida para os irmãos Jin e Kindikumo, ele se lembrou do que o Shodai fez em seguida. Ele passou anos trabalhando em um jutsu totalmente novo. Um ninja genial e líder, nada era impossível para aquele homem. Ele disse que, se não há paz neste mundo, então talvez possamos encontrar alguma em outro. Era um sonho tolo, mesmo para alguém como Hashirama. Para viajar para diferentes dimensões e criar novas sociedades. Hiruzen acreditava que seu sensei estava apenas vivendo seus últimos dias em maravilhas e fantasias. Até que um dia, eles trabalharam e um portal foi aberto. Somente a classe alta de Konoha poderia ter permissão para saber desse segredo. Quando o tempo suficiente passou para a preparação, uma expedição foi formada. Hashirama era o líder, sendo o mais forte do grupo. Sua filha o seguiu para o novo mundo, bailes não são para trazê-lo de volta não importa o que aconteça. Ela até pediu que Hiruzen cuidasse de Tsunade Navaki enquanto ela estivesse fora. Junto com eles, eles trouxeram ninjas habilidosos, cientistas e médicos para acompanhar caso algo desse errado. Depois de uma semana, eles não tinham nenhuma informação da expedição, exceto por uma palavra que enviaram de volta. Eles foram presumivelmente mortos em combate, e qualquer conhecimento do jutsu do portal foi destruído. A cada dia, Hiruzen se perguntava o que havia do outro lado. Haveria inimigos que nem eles mesmos conseguiriam derrotar? Ou a vida era tão boa que eles tinham deixado as nações por uma nova utopia? Era melhor do que as situações que se desenrolavam diante dele agora? Ele voltava algumas vezes e olhava para a mensagem enviada a eles através do jutsu. A caverna emitia uma atmosfera assustadora para aqueles que a viam. A escuridão cobria o interior, estalactites e pináculos apareciam por todo o chão e teto. Vários homens caminharam até o centro da clareira. Normalmente, eles só enviavam clones, informantes ou hologramas em seu lugar. Mas devido às circunstâncias, eles acharam melhor se encontrarem pessoalmente. Um homem com vários piercings por todo o rosto e cabelo laranja se aproximou. Ele estava vestido com uma longa capa preta com o interior vermelho. Espalhadas ao redor da capa estavam as figuras de nuvens vermelhas. E no topo da cabeça deste homem havia um protetor de testa com as figuras de 4 linhas paralelas caindo. E cruzando as linhas havia um longo arranhão. Ele abriu os olhos, revelando olhos com íris esclera roxo claras e um padrão ondulado aparecendo do centro. Este homem era Pen. Ele era o líder da Akatsuki. Ou assim se acredita. Uma mulher com cabelo azul, sombra lilás e um piercing sob o lábio saiu. Ela usava uma faixa de cabeça semelhante à do homem à sua esquerda. E no topo da cabeça havia uma flor de origami com um tom mais desbotado de azul. Ela tinha a aparência de uma mulher que estava disposta a tirar qualquer vida por sua causa. Ela era Conan. Anjo da terra da chuva. Então, estamos todos reunidos? O homem perfurado anunciou com uma voz poderosa e sem emoção. Das sombras, vários homens caminharam para a luz. Né, líder San, disse um homem grande ao seu chefe. Este homem tinha uma tonalidade azulada na pele e longos cabelos azuis como uma barbatana de tubarão. Marcas semelhantes a guelras, formando bolsas sob seus olhos e dentes afiados e pontudos. Em sua cabeça havia uma faixa de metal com 4 linhas onduladas, um arranhão no meio. E em suas costas havia uma espada enorme envolta em bandagens. Está quase na hora da grande festa que preparamos? Você sabe que posso ficar impaciente se tiver que esperar muito tempo pela diversão. Este homem era Kisame Oshigaki. Monstro da névoa oculta. Não precisa se preocupar, Kisame. Já está quase na hora do nosso maior encontro. O líder do grupo assegurou ao tubarão louco. Você tem certeza de que já é hora disso? O líder se virou para aquele que havia se dirigido a ele. O homem em questão era um homem alto com pele escura, com um capuz branco e máscara preta.
Seus olhos eram suas únicas características visíveis, íris verdes e esclera vermelha sem pupilas. Ele usava o metal da cachoeira, com um corte no meio. Não coletamos os fundos certos e não temos apoio suficiente para sustentar nossa conquista sobre as outras nações. Não quero perder todo o meu dinheiro porque você foi prematuro e impaciente. Este homem era Kakuzu, o corretor zumbi do submundo. Kakuzu Konan se colocou entre Pen e o membro mascarado. Cuidado com o tom. Mas estou preocupado. Um novo membro se fez conhecido pelos outros. Era um jovem, baixo em sua estatura. Ele parecia apenas olhar em volta na adolescência, com cabelo ruivo desgrenhado. Ele estava desconfortável, desejando estar em sua cobertura iruko. Mas ele foi convidado a aparecer em sua forma de escorpião. Parece que estamos correndo antes do previsto. Há uma razão para isso. Este homem parecido com um menino era Sazori. Sazori da Areia Vermelha. Sim, Sazori-san. Mas deve haver uma razão muito lógica para nossa pressa. Um homem magro caminhou ao lado de Sazori. Ele era um homem de pele clara com longos cabelos pretos. Ele tinha bochechas finas e um nariz baixo. Suas pupilas eram estreitas e os olhos cobertos por marcas roxas, dando a ele a aparência de uma cobra. Usamos nossas conexões para enganar os membros das nações da vila para instigar uma guerra entre si. Pedimos a velhos conhecidos de Kakuzu-san para se passarem por membros de Vagakuri para se infiltrar em Konogakakuri. Sazori-san usou seus espiões na camada superior do conselho em Sunagakuri para agitar a ideia de infiltração. E eu usei minhas técnicas de controle mental e ressurreição do mundo impuro para fazer os homens se passarem por ninjas de Komogakuri e atacarem. Foi uma pena que eu tenha perdido tantos espécimes, mas foi necessário para nossa causa. Este homem era Orochimaru. Orochimaru do Isanin. Embora eu me pergunte sobre alguns dos nossos planos. Você enviou Kirigakuri Nino para instigar uma rivalidade entre as vilas, Kizami-kun. O homem parecido com um réptil perguntou ao tubarão. Qualquer coisa que ele pudesse fazer para aumentar sua biblioteca de informações e expandir seus horizontes. Não tenho mais camaradas da vila. Você os persuadiu, líder San. O tubarão disse com um sorriso largo. Não fui eu, mas sei quem foi. O homem perfurado declarou aos seus seguidores. Quando ele estava prestes a continuar, o homem de máscara bronzeada andou para frente para se dirigir a Pen. Você se importa em nos dizer o que estamos fazendo exatamente? Há alguém nos bastidores, ou você é vaidoso em tudo o que diz? Kakuzu estalou as mãos enquanto fios pretos começaram a balançar de seus antebraços. Se houver, por favor, nos diga. Não gosto de ficar no escuro. Conan lançou um olhar atento para o homem antigo, papel descascando de suas mãos e rosto. Sazori sorriu enquanto seus bonecos ninja pairavam atrás dele, erguidos por fios iluminados. Kizami sorriu e levantou sua espada de suas costas, batendo-a no chão diante dele. Orochimaru manteve um pequeno sorriso em seu rosto enquanto sua longa língua dançava para fora de sua boca. Pen era estoica durante todo esse confronto. Pessoal. Por favor, acalmem-se. Não é legal ter um desentendimento entre amigos. Seu idiota, eles não são amigos, eles estão trabalhando juntos pelo objetivo. Se você parasse de comer cada cadáver coberto de merda que encontramos, você poderia saber disso. Ok, isso foi um golpe baixo. E nós dois comemos os cadáveres sujos, você sabe disso. Todos os membros olharam para o recém-chegado. Um homem que tinha uma aparência de planta carnívora, metade branco, metade preto. A metade branca tinha um olhar despreocupado no rosto com pupilas amarelas e uma boca. A metade preta com uma aura séria, olhos amarelos eram a única coisa que se destacava em seu rosto. A criatura era Zetsu, espião pessoal da Katsuki. Zetsu, você o trouxe, eles estão ficando impacientes. Pen disse ao mestiço. Eles precisavam do jogador principal para juntar tudo isso. Sim, ele está aqui. Ele disse que queria se preparar e certificar-se de que tudo estava pronto, pois temos esta reunião.
As duas metades terminaram sua explicação antes de se virarem para mostrar um homem com longos cabelos pretos e uma máscara com um padrão de chamas. Os membros encararam um novo jogador. Quem era esse homem? E como ele ganhou a atenção do líder e espião? Olá, senhoras e senhores, disse o homem mascarado com uma voz bastante profunda. Vocês todos ajudaram a preparar os novos planos para nossa meta. Vocês todos parecem impacientes com a ideia de mudanças. Então, acho que vocês deveriam ouvir nossos planos para o futuro. #caçador #Naruto sentou-se contra a parede de sua cela. Sua respiração estava estável e sua mente calma. Nos últimos 2 anos, ele se acostumou mais a viver nesta cela úmida. Ele não mais observava o mundo passar por suas grades, mas se movia e se sentava depois de vir de assassinatos. Esta nova vida o fez ganhar mais vida em seu rosto. Ele não parecia mais morto à primeira vista. Mas mesmo com essas mudanças, seus olhos ainda estavam vazios. Alguns dos Zanbu, ele finalmente sabia o nome deles, notaram as mudanças e tentaram quebrá-lo novamente. Mas ele apenas ignorou suas palavras e ações. E depois de um tempo, eles simplesmente pararam de aparecer para machucá-lo. Ele estava mais alto depois de completar 5 anos. Mas ainda era baixo para sua idade. E não parecia mais desnutrido. Pegando sua comida antes que estragasse e comendo o que podia. Ele até notou que havia mais comida do que o normal no último ano. O que causou todas essas mudanças foram os encontros com a criatura em seu estômago. Nos últimos 2 anos, Kibi ainda não gostava dele, mas tinha se aquecido. Ele lhe deu ensinamentos sobre maneiras de viver e como as pessoas agem. Ele estava até mesmo ajudando-o a aprender a falar corretamente. Enquanto caminhava pelo esgoto, ele viu as barras habituais que prendiam a raposa. Ele tentou tirar o lacre das barras para abrir a gaiola, mas toda vez que chegava perto ele parava. Como se algo horrível fosse acontecer se ele fizesse isso. Ele andou até a raposa adormecida e gritou a saudação que lhe ensinou. Vai se fuder, Kibi! Ele disse com um leve sorriso. A raposa abriu os olhos e olhou para o garoto com desprezo. O que diabos eu te disse, garoto? Não é assim que você se dirige a mim. Desculpe, Kibi, mas toda vez que eu falava com você, você gritava isso para mim. Eu pensei que era assim que nos cumprimentávamos. O garoto disse sem nenhuma mudança em sua expressão facial. Ele fez a raposa titânica suar. Sim, bem, eu sou o grande Kibi, você é apenas um idiota que me incomoda todos os dias. A raposa se levantou e começou a encolher. Ele era menor do que seu corpo normal, mas ainda maior do que a maioria dos Zanbu. O Kibi descobriu que era mais fácil apenas mudar seu tamanho do que continuar pressionando seu rosto no chão. Além disso, seria mais fácil ensinar a criança se ela não tivesse que tentar encontrá-la em sua sombra. O que estamos fazendo hoje? Vamos continuar com o papel que faz boom e essas coisas? O garoto disse com a cabeça inclinada. A raposa estava ensinando-o a criar papel que explodia. Dizendo que seria útil para a fuga deles. Sim, é hora de você fazer um como teste. A Kibi sorriu com a ideia de liberdade de outra cela. Uma vez que esse garoto escapasse, ele o forçaria a destrancar o selo. Toda vez que o garoto tentasse, o selo de controle colocado pelo velho humano insolente o avisaria para não fazer isso. Então, uma vez que estivessem livres, ele assustaria a criança e a libertaria. Talvez quando ele estivesse fora, ele comeria o menino. Ah, isso seria uma delícia! Do lado de fora, Naruto abriu os olhos e tirou um pedaço do seu pano. Então ele mordeu o polegar e o sangue pingou. Ele seguiu a direção da raposa e fez runas no pano. Ele tinha feito muitas tentativas de fazer os símbolos certos corretamente, mas teve dificuldades em acertar os kanjis. E depois de tantas tentativas, ele perdeu muito sangue e desmaiou. Quando ele acordou, a raposa tinha acabado de dizer: idiota, aquele foi um dia divertido. Fazendo os kanjis e linhas precisos no pano. Se ele pudesse adicionar o chakra certo, então seria uma bomba a seu desejo. Quando ele terminou, ele segurou o pano na frente dele. O pano encharcado em vermelho escuro,
Tudo o que precisava era de chakra. Kibi o havia ensinado como extrair chakra durante as sessões que eles tiveram. Ele também disse que em toda a sua vida, ele nunca tinha visto alguém tão ruim em trabalhar chakra. Naruto não sabia o que queria dizer quando disse isso, então pensou que era um elogio. Pobre garoto. Naruto juntou as mãos e tentou carregar a nota. Se ele pudesse colocar um pouco de chakra nela, então ela poderia ser usada como uma bomba mais tarde. Naruto se concentrou pelo que pareceu horas para ele sem resultados. Não, não é o suficiente para energizar a nota, muito menos detoná-la. Você tem que trazer mais. Mantenha o fluxo estável e forte. Naruto cerrou os dentes e puxou o máximo de poder que pôde. Parecia sem esperança até que sentiu uma sensação quente percorrer seu corpo e suas mãos. Ele abriu os olhos e viu o trapo se mover. Naruto estava tão animado, ele continuou despejando o máximo de chakra que podia. Akibi sorriu de dentro de sua gaiola. E, quase lá. Se ele conseguir manter o suficiente desses escondidos, então será hora de nos libertarmos. A raposa então pensou no que faria. Ele morderia as cabeças do conselho primeiro. Então ele detonaria um Bijudama no centro da vila. Como Kibi estava muito distraído com o pensamento de carnificina e destruição, ele não percebeu antes que fosse tarde demais. Não, seu idiota! Isso é demais, pare! Naruto parou sua investida e notou que a nota estava acesa. Todo o chakra havia se acumulado e transbordado, fazendo com que começasse a queimar. Os olhos de Naruto se arregalaram e ele tentou jogar a nota. Mas quando ela saiu de suas mãos, era tarde demais. #caçador cada membro olhou para o homem mascarado com expectativa. Pensando que qualquer um vestido assim iria despejar bobagem sobre conquista e fim dos dias. Mas à primeira vista, esse homem parecia calmo e no controle. Como se ele não estivesse em uma sala com vários dos homens e mulheres mais procurados de todas as nações elementais. Ele parecia estar no controle, mesmo que nunca tivessem visto esse homem antes. Como se ele tivesse tudo na palma da mão. Ah, se eles soubessem! Agora, já que todos vocês foram tão gentis o suficiente, decidi que responderei a quaisquer perguntas que vocês tenham antes de continuarmos. Sei que isso pode parecer difícil de entender, mas posso ter as respostas que vocês procuram. O homem disse sem mudanças no tom ou no corpo. Não demonstrando medo de falar com criminosos de classe S como crianças. Sim. Kakuzu disse enquanto levantava a mão em direção ao homem mascarado. Isso dói. Quando ele terminou de falar, vários fios pretos rasgaram seu braço e em direção ao homem. Assim que todos estavam preparados para ver chover sangue, o fio passou por seu corpo, intocado. Os olhos de todos, exceto os de Pen e Conan, se arregalam de surpresa. Este homem não era um holograma enviado de um local divulgado. Nem era um Bunshin, porque não implodia com o contato. O que quer que este homem fosse, ataques não funcionavam. O homem mascarado limpou uma partícula de pó imaginário de suas roupas. Ok, agora que passamos pelas formalidades, posso começar. Não teremos mais problemas, certo? O homem completamente mascarado perguntou ao homem semi-mascarado. Kakuzu assentiu com a cabeça em concordância. Ele estava pronto para matar esse homem estranho que parecia ser superior. Mas Kakuzu estava realmente surpreso com as ações do homem. Nem mesmo a Shirama Senju tinha uma técnica como essa. Esse homem era interessante, talvez ele finalmente tivesse encontrado alguém que não morreria no primeiro encontro. Agora, meu nome é Tobi. Se você quiser me chamar de outra coisa, vá em frente, nomes não significam mais nada para mim. Nos últimos 4 anos, esta organização enviou membros de cada grande poder para atacar uns aos outros. Estamos instigando uma guerra entre as 5 grandes vilas. Originalmente, estávamos apenas ganhando tempo. Esperando a oportunidade perfeita para se apresentar e fazer nosso movimento. O homem mascarado desviou o olhar para baixo, mas esse não é mais o caso. Sasori levantou a cabeça com interesse. O que exatamente seria isso? Deve haver uma razão para criarmos uma guerra.
Ele virou a vista para o líder do grupo. Você não tinha nada contra começar guerras? O homem perfurado manteve o olhar para frente, mas ainda respondeu: a guerra levou tudo, e trará novo a razão. Com o fim desta próxima guerra, será o começo de um mundo de paz. O que mudou foram as circunstâncias. O homem mascarado tirou 2 fotos da manga e as segurou para todos verem. Orochimaru estreitou os olhos, pois sabia quem era uma dessas pessoas. Uma era a foto de um homem enfaixado com uma cicatriz em X, guardado pela Anbu. A outra era de um garoto loiro sendo carregado por outro assassino mascarado. Esta é a foto de um ancião da vila de Konoha e líder da Road. Seu nome é Dance, e ele tem apenas um objetivo: o controle completo e a prosperidade de Konoha. Ele colocou uma foto na frente da outra, mostrando o garoto. E este é o bilhete dele para fazer isso. Este garoto é sua arma secreta. Aquela que ele tem usado por mais de 4 anos para trazer medo absoluto aos olhos daqueles que desejam mal à vila. E como esse garoto faz isso, exatamente? Questionou Kizami, enquanto seu interesse em saber para onde tudo isso estava indo continuava a crescer. Simples, ele é o Jinchuriki da Kibi no Kitsune. Os membros que não conheciam esse homem ficaram chocados com o que ele disse. Ele está usando esse garoto como uma arma para causar medo nas pessoas. Ele é usado em tentativas de assassinato, planos de destruição de grupo. Ele está até sendo usado para trazer controle para sua vila. Eu tinha planejado me adicionar em uma pequena discussão entre os Uchiha e o Conselho, mas esse garoto tinha parado todos os planos de uma revolução. Apesar de como ele estava agindo, ele estava realmente desapontado. Ele queria aquele garoto Itachi ao seu lado no futuro. Ah bem. Então o que isso significa exatamente? Kakuzu perguntou. Sim, então ele tem um brinquedo pessoal, e daí? Sasori zombou. Cada vila tem algum controle sobre um biju, então por que precisamos nos envolver? Orochimaru se perguntou. Eu sei que o Mizukage e o irmão do Raikage controlam seus biju muito bem. Kizami disse ao homem mascarado. Então isso é realmente uma necessidade para nossos talentos? O problema é exatamente esse. O homem mascarado assegurou. Agora que as vilas sabiam como Konoha estava usando seus Jinchuriki, eles tinham que começar a planejar como usar seus bijus de forma eficiente também. Isso significaria que a expectativa de vida dos containers estava se esgotando e nossa janela estava se fechando. Quanto mais perigo eles correm, mais as feras se enfurecem e matam o hospedeiro. Se ao menos um biju fugisse, nosso plano real estaria arruinado. Cada membro se interessou pelo que ele tinha acabado de dizer. Orochimaru se adiantou e perguntou o que a maioria deles estava pensando. Qual é esse plano real? O homem mascarado levou a mão ao rosto e agarrou a capa. Ele abaixou a máscara e expôs seu rosto. Um lado do rosto estava com cicatrizes sérias, ferimentos antigos devido ao quanto eles tinham desaparecido. A outra metade completamente bem, como se ele tivesse sido costurado com uma réplica perfeitamente boa. Mas seu ponto mais definidor eram os olhos de Sharingan que ele tinha encarando os membros. É a conclusão do plano Olho da Lua. A maioria deles ficou surpresa com o que ele disse. A maioria, exceto Kizami, que estava rindo da piada interna. Carralharra, foi você. Isso explica como os ninjas de Kirigakuri se envolveram. Você tem usado aquele Mizukage para enviar fantoches para promover os planos de guerra. Os outros estavam se olhando para entender o que estava acontecendo. Mas então o Uchiha se fez ouvir e continuou a explicação. Nós causaremos uma guerra entre as 5 grandes nações. Durante a qual, para ganhar vantagem, cada vila que se juntar levará seu biju para as linhas de frente para vencer a guerra. Quando o fizerem, teremos 8 das 9 bestas em um local, exaustos e derrotados. Ele sabia que nenhuma das vilas deixaria passar a chance de usar suas armas definitivas para ganhar o controle do estado de guerra. Os outros membros continuaram a ouvir, enquanto as peças do plano se juntavam em suas cabeças. Com todas as 5 nações desmoronadas, não teremos ninguém em nosso caminho. Reuniremos os Jinchuriki e suas 9 bestas e usaremos seu poder para nos dar força infinita. Então,
Passarei um genjutsu na lua que todas as pessoas verão. E eles estarão sob nosso controle. Sem luta, sem guerra, apenas paz neste mundo esquecido por Deus. Todos ficaram surpresos que alguém viesse com um plano para matar centenas de milhares de pessoas para ganhar o controle. Era doentio até pensar que alguém imaginou esse resultado. E eles já sabiam a resposta quando o homem com cicatrizes perguntou: "Bem, você vai se juntar a mim?" Cada membro olhou um para o outro. E então olhou para os três parados diante deles. O homem de cabelo laranja e piercing estava pronto para qualquer tarefa. A mulher de cabelo azul estava relutante com a ideia, mas pronta para seguir em frente. E o Uchiha com cicatrizes apenas ficou ali, esperando por uma resposta. Todos os outros membros tinham um sorriso no rosto, com ideias e planos próprios fermentando em suas cabeças. Isso os deixaria abertos para fazer o que sempre quiseram. Dinheiro para desperdiçar e juntar. Corpos para fazer arte eterna. Linhagem para manter imortal e forte. E batalhas para o contentamento de seus corações. Quando tudo isso vai acontecer? Kizami perguntou para o grupo. Usamos nossa influência e espiões para marcar uma única data e local para nossa batalha final. O Vale do Fim, no dia 10 de outubro. Esse será o dia do nosso julgamento. #caçador #em uma semana, esse será o dia em que as nações se encontrarão para lutar. A quarta grande guerra ninja começará no vale naquele dia. Dan disse na frente do conselho da reunião de guerra. Todos os ninjas capazes, Anbu, corpo de polícia e mercenários da Terra do Fogo estavam se reunindo para traçar estratégias. Até os 2 Sannin restantes haviam chegado. Tsunade e Jiraiya foram convidados por seu antigo sensei para se juntarem à briga mais uma vez. Ele havia assumido o controle da situação devido à incapacidade de Hiruzen de se adaptar às consequências da guerra. As aldeias haviam declarado guerra umas às outras após vários anos de conflitos internos e acusações. Normalmente, isso não seria o suficiente para começar uma guerra, mas os membros de cada aldeia estavam sendo mortos e enviados de volta em pedaços. Era a maneira deles de insultar uns aos outros por suas tentativas fracassadas. Mas isso não era tudo. Cada vila tinha enviado seu Jinchuriki para matar e lutar, copiando sua tática e solução para equilibrar as probabilidades. Hiruzen estava tomado pela culpa de que sua vila poderia ter começado uma guerra porque eles queriam o poder de uma única criança. E mesmo agora, eles tinham planejado usar Naruto para resolver essa guerra para eles. Dan se dirigiu às pessoas à sua frente. Nós sairemos vitoriosos da luta. Nós ganharemos o reconhecimento e o controle que buscamos por tanto tempo. Nós provaremos o que significa ser ninjas da Folha. A clareira inteira comemorou. A maioria não sabia como era a guerra, esperando que fosse uma longa batalha. Mas os veteranos da Terceira Guerra estavam preparados, prontos para experimentar uma segunda porção do inferno. Dispensados, ordenou Dans e todos os ninjas desapareceram, deixando apenas ele e um Hiruzen desanimado. O velho ninja olhou para seu amigo com um olhar vazio. Ele ficou ali por algum tempo antes de escolher quebrar o silêncio. Você não costuma ficar tão chateado. Mesmo nos momentos em que estávamos prontos para a guerra. O Falcão se dirigiu ao seu amigo mais antigo. O que há de errado, Hiruzen? O que está errado? O que está errado, Dans, é que estamos propositalmente iniciando uma guerra em grande escala com as outras vilas. Que estamos dispostos a enviar nossos homens para morrer só para que possamos continuar a prosperar. Não é isso que deveríamos estar almejando. O homem enrugado gritou com a cabeça entre as mãos. Nós sempre estivemos preparados para essas circunstâncias. É isso que significa ser um ninja. Que nós damos nossas vidas e seres para a vila e nosso povo. Mas estamos usando nosso povo para lutar nossas batalhas. Estamos usando mulheres e crianças. Temos uma criança na linha de frente liderando essa luta, droga. E aquela criança é um membro orgulhoso desta vila. Seus pais e ancestrais lutaram pelo que é certo. Eu apenas tentei continuar o caminho desde cedo. Você o usou para seus próprios ganhos, Dans. Hiruzen olhou nos olhos do amigo.
Não traga a herança de Minato-kun e Kushina-kun para discussão. Elas não são uma razão para enviar um garoto para morrer no campo de batalha quando ele faz 6 anos. Se isso significasse tanto para você, Hiruzen, você teria me parado quando eu o levei há 4 anos. Você não fez isso porque sabia que minha causa era justa, mesmo que a execução tenha sido errada. Nós dois queremos a mesma coisa, estamos apenas dispostos a tomar caminhos diferentes para atingir o objetivo. Hiruzen sentou-se e respirou fundo. Ele olhou para o vazio, apenas pensando no que fazer. Meu neto começou a tentar andar com os próprios pés. Hiruzen mudou o assunto da discussão. Ele continua caindo, mas tenta novamente assim que pode. Dans passou por ele, parece que Konohamaru-kun será um ninja forte algum dia. O velho tentou tranquilizar o amigo. Hiruzen tinha um sorriso triste no rosto. Não posso deixar de pensar que talvez eu possa ajudar essa criança melhor do que fiz por Naruto-kun. Então decidi que depois dessa guerra, vou renunciar como o atual Hokage no poder. Dans olhou para seu amigo com leve surpresa, ele amava o trabalho de Hokage mais do que qualquer outra coisa que já havia feito. Não consigo deixar de pensar que nunca liderarei aquele garoto guiando como uma autoridade. Porque toda vez que me vejo, vejo uma casca do meu antigo eu. E não consigo mais olhar para isso. Dans assentiu, entendendo que essa era uma escolha já feita, não uma decisão que poderia mudar. Então um Rotambu apareceu diante de Dans ajoelhado. Dan-sama! O homem de armadura disse em um tom apressado. Você precisa vir rápido, acreditamos que a criança demônio tentou escapar. Dans olhou para o homem ajoelhado, e então virou a cabeça para seu velho amigo. O Sandaime não podia fazer nada, sabendo que ele não tinha poder neste momento para mudar nada. Dan se virou e assentiu com a cabeça, desaparecendo junto com o Anbu. Deixando Hiruzen Sarutobi para rezar pela segurança da criança. #caçador Quando Dans entrou no corredor estreito, ele viu que muitos de seus homens estavam reunidos em volta de uma única cela explodida. Dans fez sua presença ser notada, fazendo com que todos os membros da Anbu ficassem em posição de sentido e deixassem seu líder passar. Quando chegou na frente, encontrou Naruto caído no chão, fervendo. Ele colocou o pé sob o peito do garoto e o virou. Seu peito estava gravemente queimado e as pontas dos dedos faltando. Seus braços estavam quase pretos como carvão. O garoto tinha desmaiado de choque e dor, então ele colocou a mão para cima e trabalhou no selo. O corpo de Naruto então estremeceu de dor quando ele acordou. Ele parou e respirou fundo. Ele se reajustou para ficar de costas para a parede de frente para Dans. Naruto-kun, o que você está fazendo, causando uma explosão dessas? Ele perguntou ao garoto em tom baixo, já adivinhando a resposta. Pela primeira vez, os homens ao redor dele ouviram o garoto dizer algo além de gritos de dor. Eu estava fazendo uma bomba para sair. Ele levantou a cabeça para olhar para o ancião enfaixado. Foi uma fuga Scope. Tentativa de fuga. É isso. Naruto respondeu pelo homem enfaixado que o ajudou a terminar sua frase. Mesmo com a ajuda de Kibi, ele teve dificuldade em aprender algumas palavras. Falando de Kibi, ele estava dando uma olhada para o homem que não conseguia vê-lo. Este humano estava falando com ele de cima para baixo, mesmo que não diretamente Naruto-kun, quando você escapar daqui, para onde você irá? Ele perguntou ao pequeno garoto loiro carbonizado. Ele inclinou a cabeça como resposta. Nem ele nem Kibi tinham pensado tão longe. Bem, ele não pensou, ele não sabia com certeza sobre Kibi. Você não tem para onde ir se for embora. Você seria procurado por esta vila e por todas as outras vilas. Você se tornou um criminoso internacional, caçado por cada nação. E você não tem família, amigos ou pessoas preciosas para chamar de lar. Ele se abaixou até o nível dos olhos do garoto. Encare isso, se não fosse por mim, você nem teria um motivo para viver. Você seria apenas uma criança sem vida, com um demônio dentro de você. Evitado e odiado por todos que o veem, ninguém a quem recorrer. Essa é uma experiência muito pior do que a morte, muito menos isso.
Ele se afastou e andou alguns metros para longe. Então não tente correr de novo, porque mesmo se nós tratarmos você assim, nós somos os únicos que irão reconhecê-lo. Ele então continuou sua caminhada e ordenou que os homens reunidos se dispersassem. Deixo a limpeza para você, e os serviços de água, se eles vierem. Ele pediu a um ambu na multidão que ficasse, e então desapareceu na escuridão. O ambu olhou para a parede para ver a criança com os olhos cobertos pelo cabelo desgrenhado. Ele caminhou até a criança e se abaixou diante dela, distraidamente notando que as marcas de queimadura e as pontas dos dedos estavam desaparecendo graças à raposa. Ei, você está bem? Ele perguntou à criança. O menino levantou a cabeça para mostrar olhos tristes. A primeira expressão real que o menino já havia mostrado, e era de dor e tristeza. Mas, nenhuma lágrima saiu de seus olhos. Não. Ele está certo. Não tenho nada além desta cela e vida. Não gostei de tudo que ele disse. Sinto-me bravo é outra coisa que não sei. O garoto disse com uma voz chateada. Quem é você, senhor? Não me bata quando você se aproximar. O ambu tirou a máscara e mostrou o rosto de Naruto. Um olho cansado, e o outro marcado e vermelho com figuras nele. Meu nome é Kakashi, Naruto. Kakashi ataque. E eu estava esperando para encontrar uma maneira de sair dessa para você. O garoto inclinou a cabeça em curiosidade. Eu? Por que Kakashi-kan? Ele ainda não conseguia entender o que era Keigo ou como usá-lo, confundindo-o com seus honoríficos. Kibi suspirou. Por que não posso mais ficar sentado aqui assistindo o que está acontecendo? Nos últimos 2 anos, Kakashi estava facilitando sua vida para ficar no buraco do inferno. Ele havia parado qualquer road que pensasse em espancá-lo. E adicionou porções extras à sua comida para que ele não morresse de fome. A única razão pela qual ele não escapou com Naruto na primeira chance que teve foi porque ele estava tão fortemente protegido que não havia aberturas. Isto é, até a guerra começar. Se ele pudesse encontrar uma maneira de combater o selo de controle que Dan tinha sobre ele, então ele poderia libertar Naruto. Ele poderia deixá-lo viver em um país diferente, não afetado pela guerra. Ele devia ao seu sensei que seu filho pelo menos viveria feliz. Por que você se importa, Kakashi Donoma? O Kakashi está ótimo, Naruto. Não se machuque tentando encontrar um bom sufixo. Kakashi disse com uma gota de suor escorrendo pela nuca. Bem, por que você me ajudaria, Kakashi? Porque eu sei que você merece mais do que isso. O homem disse com uma pitada de empatia pela criança. E eu faria qualquer coisa para ajudar você a viver uma vida melhor do que essa. Naruto olhou para o homem com espanto. Ninguém jamais demonstrou preocupação ou tentou ajudá-lo. Ele sentiu uma sensação calorosa no peito, algo que nunca havia experimentado antes. Kibi olhou para o homem através dos olhos de Naruto. Meu campo emocional diz que ele não está mentindo. Ele realmente quer ajudar o garoto. Sinto como se já tivesse visto esse homem antes. Mas você não me conhece. Isso pode ser verdade, mas eu sei que você pode ter uma vida melhor. E eu vou garantir que as pessoas que eu vejo como preciosas para mim amem você felizmente. Pré-precioso? O que isso significa? Significa que há algo sem o qual você não pode viver. Que você fará tudo o que puder para garantir que seja seguro. É isso que as pessoas preciosas são. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele nunca tinha ouvido ninguém dizer algo assim para ele. Naruto abaixou os olhos para que eles não pudessem ser vistos. Então, se você quer proteger algo, eles são preciosos? Sim. É isso que significa. Kakashi levantou o rosto para olhar para Naruto, e ficou chocado com o que viu. O garoto estava sorrindo. Pela primeira vez em toda a sua vida, aquele garoto parecia feliz. Sua boca em um largo sorriso e seus olhos cheios de calor. Então, se eu quisesse te proteger, você seria precioso para mim? Então eu não estou sozinho, afinal. Por que tem mais alguém que eu quero ajudar? Kakashi pareceu confuso. Quem? O garoto levou a mão ao selo.
Eu quero proteger Kibi também. Os olhos de Kibi e Kaki se arregalaram. Ele me ajudou muito. Quero ter certeza de que ele também esteja feliz. Kakashi olhou surpreso para Naruto, e então suavizou seus olhos. Este garoto deveria estar livre. Ele pegou um cobertor e colocou em Naruto e deu um tapinha em sua cabeça, ganhando um sorriso do garoto. Ele disse a ele para dormir um pouco depois de um dia ruim. Kakashi dobrou uma esquina e olhou para frente. Seus olhos estavam brilhando com determinação. Eu salvarei Naruto desta vida. Para que ele tenha uma chance melhor. Eu prometo no meu caminho ninja. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.